Sábado ou domingo? Qual desses dois dias os cristãos devem observar? Antes de começarmos com o nosso estudo, eu convido a você, meu querido irmão, minha querida irmã, para poder inclinar o seu rosto, se puder, para juntos orarmos, para começarmos com o nosso estudo. Oremos. Maravilhoso Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos pelo momento que o Senhor nos concede para podermos estudar a Tua Palavra. Estamos aqui para aprender acerca do sábado. Pedimos que o Senhor nos possa iluminar e ajude-nos a compreender a Sua vontade. Por favor, Senhor Deus, esteja com os meus irmãos que estão do outro lado a me assistir, aqueles que estão a me ver através dos seus tablets, através dos seus computadores, através dos seus telemóveis. Peço que o Senhor possa estar com cada um deles para que possa compreender cada vez mais a respeito da Sua palavra. Abra o entendimento de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos amigos, tem havido uma grande polêmica no mundo cristão a respeito do dia de guarda. Alguns dizem que o dia que se deve observar é o sábado e outros dizem que o dia que se deve observar é o domingo. Então, quanto a esses dois dias, qual desses dois dias ou qual deles deve ser observado? Será que o Senhor Deus tem um dia especial que deve ser observado pelos seres humanos, pelos cristãos neste caso, ou não? Vamos nós todos, como cristãos, não é? Porque como cristãos, nós temos a Bíblia como a nossa base. E nós vamos todos voltar para a Bíblia e ouvirmos o que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos dizer a respeito dessa questão de sábado ou domingo. O sábado ou domingo, a pergunta que ainda prevalece é: qual desses dois dias deve ser observado? Então, de uma forma tão particularizada, é muito importante dizer a cada um de vocês, é muito importante nós também compreendermos que Jesus Cristo tem um dia especial que Ele orientou ou que Ele orienta para que todos nós possamos observar. O livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é esse dia do Senhor que se refere? Porque qualquer dia pode ser do Senhor. Mas será que qualquer dia mesmo que se refere ou que se diz aqui que seja o dia do Senhor? Depois nós compreenderemos a partir da leitura que formos a fazer da Bíblia. Por quê? Porque Jesus Cristo possui um dia especial. É este dia do Senhor que se refere. Então, qual é esse dia que é especial para Jesus? A Bíblia no livro de Mateus, nós vamos ler aqui no livro de Mateus capítulo 12, o livro de Mateus capítulo 12 no verso 8, a palavra de Deus diz algo de extrema importância que nós precisamos de prestar muita atenção para aquilo que está lá escrito. O livro de Mateus capítulo 12, o verso é 8. A Bíblia diz: Porque o Filho do Homem, neste caso o Senhor Jesus Cristo, até do sábado é o Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Então quando a Bíblia fala do dia do Senhor, se refere ao próprio sábado. Porque o Filho do Homem que se refere aqui é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem o sábado como seu dia especial. É este dia que nós somos orientados como cristãos a podermos observar. Então, Cristo é o Senhor do sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor, como já havia aqui referenciado. O livro de Isaías, por exemplo, capítulo 58, no verso 13, nós podemos descer com o verso até o verso... Podemos descer com os versos até o verso 14. A palavra de Deus diz o seguinte, no verso 13: Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, está aqui o meu santo dia, que é o sábado neste caso, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo chama o dia de sábado como santo, isto é, o sábado é santo, e o Senhor Deus chama no livro de Isaías capítulo 50, verso 13, que o sábado é santo. Então, o sábado é o próprio dia do Senhor. Algumas pessoas têm dito, não, o sábado foi estabelecido para os judeus. Meus amigos, esta informação não é verdadeira. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes da existência dos judeus, o sábado já existia.
há 2500 anos antes do surgimento dos judeus, Jesus criou e santificou o sábado. Porque a Bíblia, no livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 1, no verso 1, se formos a descer com o capítulo e lermos ali o verso 2, lermos os outros versos que seguem, perceberemos Jesus Cristo estando na criação. E o livro de João, capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, neste caso, era Deus. Então, se continuarmos com a leitura, a Bíblia diz que nada do que existiria se não fosse por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o Criador do universo, é o Criador de todas as coisas. Ele esteve no princípio com Deus. Ele é o originador de todas as coisas. Então, o sábado foi estabelecido pelo próprio Jesus Cristo justamente no princípio. Estou a falar de Deus no seu todo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, aqui o sábado foi estabelecido no princípio. E Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Mais adiante compreenderemos como é que funciona essa questão. Porque se formos a olhar para o verso 2 do livro de João, capítulo 1, verso 2 e verso 3, a Bíblia diz que todas as coisas, como eu já estava a fazer a referência, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas subsistem ou então existem por intermédio de Jesus. Nenhuma coisa existe do nada. Nada veio do nada. Tudo foi criado por um bom Deus, não é? Jesus Cristo foi quem criou. E prestem atenção, queridos irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 8. Perceberão, a partir do verso 8 até 11, perceberão que o Senhor Jesus Cristo é muito detalhista quando fala a respeito do sábado. Bem, ele no fundo já é detalhista, mas quando fala a respeito do sábado, ele traz muitos outros detalhes que podem não estar, ou que podem estar sim distanciados do alcance de muita gente. O verso 8 diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E no 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. No dia de sábado, ou então, depois da criação, o Senhor Deus descansa no dia de sábado. E em suma, o Senhor Deus fez 3 coisas no dia de sábado. Ele descansou no dia de sábado, abençoou o dia de sábado e o santificou. Qualquer dia pode ser o 7º dia da semana. A segunda-feira, a terça-feira, a quarta, nunca vai negar ser o 7º dia da semana. O primeiro dia da semana, por exemplo, nunca vai negar de ser 7º dia da semana. Qualquer dia pode ser 7º dia. Mas isso vai depender do dia pelo qual começar a fazer a contagem dos dias. Então, o dia que for a cair, este pode vir a ser o 7º. Pensem comigo, se começarmos a contar a partir da segunda-feira, o 7º dia qual vai ser? Claramente que vai ser o domingo. E se começarmos da terça-feira, segunda-feira vai ser o 7º dia. Se começarmos da quarta-feira, a terça será o 7º dia. Se começarmos da quinta-feira, a quarta será. Se começarmos da sexta-feira, a quinta-feira será. Se começarmos do sábado, a sexta-feira será o 7º dia. Mas se começarmos do domingo, que está padronizado na Bíblia, o 7º dia que se refere ao próprio sábado. O que eu mais gosto é que o Senhor Deus foi muito detalhista e específico ao dizer que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou. E ele convida todos os seus filhos a observarem este sábado. E existe mais alguma particularidade. Deus diz, lembra-te do dia de sábado. Lembra-se alguma coisa que já as pessoas possuem algum conhecimento dele. Estão lembrados de que o Senhor Deus orientou a Moisés para que o povo se lembrasse quando estava a sair da terra do Egito, a terra da escravidão, para a terra prometida? Foi nesta ocasião que o Senhor Deus lembrou ao seu povo de voltar a guardar o sábado. Por quê? Os seus pais, quando foram cativados no Egito, eles já tinham
Isto onde já tinha o sábado como princípio, porque o sábado começa no jardim do Éden, como diz o livro de Gênesis capítulo 2, no verso 2 até 4, que o Senhor Deus terminou toda a sua obra em 6 dias, mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor, ele teve que descansar. Neste caso é o dia que lhe pertence, ele descansou no dia de sábado. Então, o povo ao longo da história, até o exílio do Egito, o povo ainda observava o sábado. Mas por causa do cativeiro que levou 400 anos, não é? O povo já havia se esquecido desses princípios. Os filhos que nasceram no Egito, que não conheceram os seus avós, eles não observavam esses princípios, não é? Automaticamente haviam se esquecido. Então Deus, quando volta a lembrar a eles, era para que eles pudessem voltar a observar aquilo que era como princípio dele para o seu povo. Então é muito importante perceber aqui que no dia de sábado o Senhor fez três coisas. O sábado é diferente de qualquer outro dia por causa de 3 coisas. É que no sábado o Senhor Deus descansou, abençoou e santificou. Separou o 7º, o sábado, como dia de descanso. Ele poderia ter feito para qualquer outro dia, mas ele fez especificamente para o dia de sábado. Separou dos 7, o próprio 7º, neste caso sábado, ele separou dos outros para poder ser observado para algo santo. Um dia de consagração, um dia de bênção, um dia de nós termos uma comunicação, uma conexão com o nosso Deus. Então é importante que este dia seja observado. É importante que este dia seja observado. Qualquer dia tem 24 horas, assim como o sábado, mas o que torna o sábado diferente são esses 3 elementos. Percebam só que as pessoas podem tentar forçar outro dia a ser igual ao sábado, mas nunca vai ser igual por causa destes elementos. Pensem comigo, uma menina, por exemplo. Nós podemos ter exemplo de 3 pessoas, não é? 3 pessoas, 2 rapazes e uma menina ao meio. Um rapaz, uma menina e um rapaz. Simbolizando sexta-feira o primeiro rapaz, o sábado a menina e o domingo o segundo e o último rapaz. A menina pode ser treinada de qualquer jeito para que possa ter até a postura de um homem. Mas perceberão que a menina sempre tem alguns traços que a tornam mulher, ou tornam ela mulher, claro. Tem esses traços. Então quem tem o poder de remover os traços femininos que há nesta menina para os traços masculinos? Só pode ser aquele que o criou. Que a criou neste caso. Não pode ser qualquer pessoa. A semelhança disso é o que tem estado a acontecer entre sexta-feira, sábado e domingo. As pessoas tentam forçar sexta-feira para ser igual ao sábado. Outras forçam o domingo para ser igual ao sábado. Esses dias não negam. Aceitam porque são simplesmente dias. Mas a palavra de Deus é muito específica e direta ao dizer que o sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu. É o dia que o Senhor Deus descansou e fez e o santificou, não é? Descansou, abençoou e santificou. Qualquer outro dia não tem nada disto. Oração nós podemos fazer qualquer dia. Mas descanso para adorar ao nosso Deus, nós temos que fazer isso de forma específica, não é? Com os nossos irmãos também no dia de sábado. Então Jesus Cristo foi muito específico e detalhista ao falar deste assunto do sábado. Então foi Jesus quem criou todas as coisas, não é? E o sábado não é judeu. O sábado é para os cristãos. E eu fico muito feliz porque os judeus perpetuaram esta tradição, não é? Para eles é tradição. Mas eles perpetuaram esta ordem, esta orientação que o Senhor Deus havia dado no princípio. Então, este Jesus foi o mesmo que criou o sábado e sempre o guardou. Porque o livro de Lucas, capítulo 4, no verso 16, a palavra de Deus diz o seguinte. O livro de Lucas, capítulo 4, no verso 16, nós podemos ler o seguinte aqui no livro de Lucas. Nós lemos o seguinte, no verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus Cristo observou e observava o sábado como o seu costume. Então Deus nunca muda, porque o livro de Hebreus, por exemplo, capítulo 13, no verso 8, a Bíblia diz que o Senhor Deus, ou então Jesus, que nós conhecemos, Ele é de ontem, é de hoje, também é de amanhã e para sempre. Será o mesmo. Ele não muda.
todo o princípio que o Senhor Deus estabeleceu, ele sempre o manteve. Deus não é volátil, não muda daqui para aqui. Não, Deus não muda. Quando Deus estabelece alguma coisa, é que Deus é perfeito, Deus é reto. Ele não muda por causa das pessoas. Não. Ele é Deus. Por mais que as pessoas tentem forçar ele a mudar, mas ele já estabeleceu o seu princípio este. O sábado é para todos os cristãos. Não é só dos judeus, não é só dos adventistas do sétimo dia, mas é para todos os cristãos. Aquele que é cristão é orientado a guardar o sábado. Aquele que professa, crê naquilo que a palavra de Deus diz, é orientado a guardar o sábado. Porque Jesus Cristo deixou o seu exemplo. A Bíblia diz que, havendo terminado todas as coisas no sétimo dia, havendo terminado Deus no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra e abençoou Deus o dia sétimo e o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador. Não é? Então o Senhor Deus deixou-nos o exemplo. Abençoar, por exemplo, significa tornar feliz. O Senhor Deus tornou o sábado feliz. Santificar significa separar para um uso sagrado ou um uso santo. Nós sabemos que existem pessoas que guardam outro dia além do sábado, neste caso guardam domingo. E existem muitos cristãos sinceros lá, meus queridos amigos. A sinceridade que estes cristãos ou que estas pessoas que guardam outro dia da semana além do sábado não torna santo aquele dia que as pessoas estiverem a guardar. Não, a Bíblia já diz que o sábado que é santo. Então a sinceridade que as pessoas apresentam não torna o sábado, ou então não torna aquele dia que as pessoas estiverem a guardar santo, porque o sábado é que já é santo, como o Senhor Deus orientou aqui. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O livro de Marcos, capítulo 2, no verso 27, diz isso. Este sábado foi criado por causa do homem. A Bíblia não diz que foi criado por causa do judeu, mas sim foi criado por causa do homem. Todo homem deve observar, deve guardar o sábado. Então, será que o tempo foi perdido ao longo dos séculos? Não. Por exemplo, os judeus, por causa da sua rigidez, eles manteram o sábado, não é? Houve tentativas de mudar o calendário de Juliano para o Gregoriano, mas alguns dias foram omitidos, mas a sequência dos dias semanais prevaleceu. Tudo isso eles fizeram para tentar ver se as pessoas não poderiam localizar o sábado. Também nos tabletes babilônicos de argila, com registros de eclipse, os astrônomos descobriram que não se perdeu nem um minuto de qualquer dia ao longo do tempo, ao longo de toda a história. Tudo prevalece como está. Então os discípulos continuaram a guardar o sábado após a morte de Jesus Cristo. Eles continuaram a guardar o sábado. Porque a Bíblia, por exemplo, se formos a ler o livro de Lucas, capítulo 23, no verso 54 e 56, também o capítulo 24, no verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: e era o dia de preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Dia de preparação é sexta-feira. Sábado estava a nascer. Elas tiveram que voltar para poder o quê? Para guardar o sábado segundo o mandamento, para repousar. No capítulo 24, no verso 1, diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas no sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então, a palavra de Deus apresenta-nos algo de extrema importância aqui. Porque o livro de Lucas, ele foi escrito 28 anos depois da ressurreição de Jesus. Mas o registro ainda diz que eles descansaram segundo o mandamento. Nós temos aqui o dia da preparação, sexta-feira. O sétimo dia, neste caso, o dia de repouso, o sábado. E temos o primeiro dia da semana, o domingo. Ainda só para verem, o próprio nome domingo foi da pessoa que colocou
ou que Deus está proposta do domingo, do primeiro dia da semana, como dia de guarda. Então nós temos que observar aquilo que é a palavra de Deus como sendo a própria palavra do nosso Deus, não a palavra do homem. Por isso Jesus disse no livro de Mateus, tanto como Lucas, que irais por não conhecer as Sagradas Escrituras. As pessoas falham porque seguem as tradições dos homens. Então o sábado é o dia santo de Deus. E este dia não é observado a metade, não. É observado do pôr do sol de um dia, neste caso da sexta-feira, até no pôr do sol de sábado. Porque o dia começa no pôr do sol do outro dia. De acordo com a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 23, no verso 32, nós lemos o seguinte: o sábado de descanso solene vos será. De uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Esta é a palavra de Deus. E este sábado serve como sinal de fidelidade com o nosso Deus. O Senhor Deus diz o seguinte no livro de Ezequiel, capítulo 20, no verso 12. Ezequiel, capítulo 20, no verso 12. A palavra de Deus diz o seguinte: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado foi dado por Deus e este foi colocado como sinal. É identificado como servo de Deus todo aquele que possui o sinal de Deus, neste caso que é o sábado. E este sábado, se formos a ler ainda no verso 20, diz o seguinte, o Senhor Deus: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santificou. Aliás, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado é do Senhor nosso Deus, não é de qualquer outra pessoa. Foi Deus quem estabeleceu e ele serve de elo entre nós e o nosso Deus. Este sábado, de acordo com o livro de Isaías, capítulo 66, no verso 22 a 23, a Bíblia diz o seguinte: de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, nós também observaremos o sábado lá na Nova Jerusalém. Não haverá outro dia além do sábado para a adoração ao nosso Deus. Desde o Éden perdido até o Éden restaurado, o sábado sempre será o único dia de culto, o único dia de adoração ao nosso Deus. A melhor coisa que nós devemos fazer como servos de Deus é obedecer a Deus do que sacrificar. Melhor é obedecer a Deus do que obedecer ao ser humano. Melhor é obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque todo aquele que diz que ama a Deus anda como o Senhor Deus também andou. Aquele que diz que conhece a Jesus e não obedece a sua palavra, este não o conhece. Aquele que diz que ama a Jesus deve guardar os mandamentos de Jesus, porque o livro de João, capítulo 14, no verso 15, diz isso: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 até 17. E lá está o sábado. Algumas pessoas têm dito que os mandamentos de Deus foram abolidos. Os mandamentos de Deus foram resumidos. Começando mesmo pela questão do resumo dos mandamentos de Deus. Resumo não significa apagar. Resumo não significa abolir. Se calhar pode haver algum professor de português, não é? Para poder observar esta questão. E eles podem confirmar isto. Resumo não é apagar. Resumo é falar em poucas palavras o que deveria ser falado em muitas palavras. Ou falar em pouco tempo o que deveria ser dito em muito tempo. Isto é resumo. E foi o que Jesus Cristo fez. Jesus não apagou. Não. Ele simplesmente fez resumo. Porque se forem a prestar atenção, a lei de Deus ela é composta por quantos mandamentos? Ela é composta por 10 mandamentos. O primeiro, Deus orienta para que nós possamos adorar somente a Ele. Não é? Diz, não tereis outros deuses diante de mim. O segundo, não fareis para ti imagem de escultura. O terceiro, não usareis, não tomareis o nome do Senhor vosso Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Estes primeiros 4 mandamentos têm a ver com o nosso amor para com o nosso Deus. Mas os 6 últimos têm a ver com o nosso amor para com o próximo. Porque depois o Senhor Deus diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não pode cobiçar. Não é? Esses últimos mandamentos têm a ver com o nosso amor para com o nosso próximo. Mas a suma de todos esses mandamentos é uma coisa só: amor. Quando o Senhor Deus estabelece a sua lei,
ele mostra que ama aos seus filhos. Então, aquele que diz que ama a Jesus, guarda os mandamentos de Deus. Talvez eu esteja a falar com alguém que não sabia que o sábado é o dia que deve ser observado. E a partir de hoje, a pessoa já tem a informação de que o sábado deve ser observado. E ainda mais, o sábado faz parte da mensagem dos 3 anjos. Porque a Bíblia, quando lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 1, no verso 6, quando o anjo traz o evangelho eterno, ele anuncia o juízo de Deus e diz para adorarmos aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas, até as fontes das águas. E este que criou os céus e a terra descansou no 7º dia. Então o convite do anjo é que nós possamos voltar a adorar o nosso Deus. O segundo anjo fala acerca da queda da Babilônia. Queda da confusão doutrinária, porque hoje existe uma confusão, as pessoas não conseguem ver ou ainda não sabem qual é a verdade. As pessoas não conseguem já identificar, porque existem tantas coisas, tantas igrejas que professam fés diferentes, então as pessoas já não sabem o que devem observar. Mas a palavra de Deus é clara ao dizer que o sábado é o dia de observação. Brevemente serão instauradas leis contra aquilo que a palavra de Deus diz, mas nós temos que nos posicionar com Deus. O último apelo que o último anjo dá é sobre as pessoas terem o cuidado de terem o sinal da besta. E o sinal da besta é o domingo. Depois teremos uma lição ainda a falar disto. Nós parece que falamos ainda numa das lições que passaram, mas depois vamos recalcitar isto. Então é importante sabermos que o sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu para todo o cristão. Não é só para o adventista e o judeu, não, queridos irmãos. É para todos os cristãos. É o momento de nós podermos despertar do sono. É o momento de nós podermos despertar para aquilo que a palavra de Deus diz. Meus queridos irmãos, o nosso estudo termina por aqui. Se esta é a sua vontade de passar a guardar o sábado, procura uma igreja adventista do 7º dia, próxima de ti, ou qualquer outro sítio que você achar que pode encontrar a igreja adventista do 7º dia. Procura, aproxima os irmãos adventistas do 7º dia, pergunta a eles a razão da sua fé. E se você tomar uma decisão a partir deste vídeo, deste estudo que acabou de ver aqui, se for a sua decisão de tomar, de estar do lado de Cristo, observando aquilo que é a sua palavra, guardar o sábado, se esta é a sua vontade, se essa é a sua decisão, procure uma igreja adventista do 7º dia e diga que eu tive estudos com o evangelista Leonardo Mascarenhas Manuel e eu quero batizar. Se esta é a sua vontade, incline o seu rosto comigo, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela mensagem. Peço que o Senhor possa nos ajudar a sempre permanecermos firmes e fiéis àquilo que a Tua palavra diz. Estão aqui os meus irmãos que estão a tomar a decisão de poder guardar o sábado. Eu te peço para que o Senhor possa estar com cada um deles e que eles possam estar firmes na decisão que acabaram de tomar. Senhor Jesus Cristo, se eles não estiverem conformados, fala aos seus corações para que eles possam saber que esta é a Sua vontade. E está escrito aqui na Sua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Até a próxima.